Olá, alunos, tudo bem? Me chamo Emerson, serei professor de vocês de matemática aí na aula de hoje. Antes de iniciarmos a aula de hoje, eu gostaria de passar aí alguns avisos para vocês, tá? Primeiro aviso, não esqueçam de entrar na ferramenta do Classroom para que vocês confirmem a presença de vocês. Dentro do Classroom tem um link escrito atividade e nessa atividade um item dela está escrito frequência. Então realize a atividade para que a sua frequência ela seja confirmada. Outra observação, para aqueles alunos que não têm acesso ao Classroom, não têm como fazer as atividades, não esqueça de entrar em contato com a escola, para que possa pegar a atividade impressa e devolvê-la posteriormente na escola, ok? Então vamos dar andamento na aula de hoje. Na aula anterior, nós conseguimos diferenciar incógnitas e variáveis. Na equação, as letras elas representam variável ou incógnita. E incógnita, ela possui apenas uma solução. E a variável, ela tem N opções de solução. E nessa aula, a gente vai entender um pouco mais sobre expressões algébricas. E vamos falar também sobre a linguagem simbólica de matemática. Relembrando, a incógnita, ela é um valor que a gente procura, tá? Variável, ela pode assumir qualquer valor em um conjunto de valores. Nesse primeiro exercício, vocês vão identificar, vão descobrir o valor da caixa. Veja que ele pede para vocês, descubra a massa da caixa X. Então, nós temos aqui 3 caixas, lembrando que tem sempre o equilíbrio entre os dois termos. Você vai identificar a massa dessa caixa com o valor X. Um tempo para vocês identificarem. Então, alunos, conseguiram identificar? Vem com o professor, vamos verificar aqui na tela. Veja só, a pergunta, descubra a massa da caixa com a identificação X. Só lembrando, você vai identificar em algumas expressões, pode estar representado pela letra X ou pode estar representado por qualquer outra letra, não especificamente pela letra X. Veja só. Perceba que a balança ela está em equilíbrio, ou seja, a massa do lado esquerdo é igual à massa do lado direito. O que podemos observar nos itens destacados? Veja só, o mesmo peso, o mesmo equilíbrio entre os dois lados foram destacados.
e você destacou também uma das caixas, para que ficasse apenas um item sem o destaque, que é esse item que você vai identificar o valor. Veja que foi identificado que, através da caixa, a soma da caixa e mais o peso 100, ele vai se equivaler ao valor do mesmo peso do outro termo. Então você tem uma caixa e um peso, e aqui você tem um peso que não corresponde com o mesmo do primeiro termo. Você tem 250 gramas e o primeiro você tem 100 gramas. Então, tente identificar que você tem uma diferença e essa diferença ela vai estar contida na caixa, na massa da caixa. Veja só, 250, que é o peso o valor de um peso, menos o 100, que é o valor do outro peso. O resultado seria o valor da caixa. Então, através dessa identificação, você vai destacar os itens iguais para que você possa obter o valor da caixa. Então, você pode perceber que a caixa mais o peso de 100, ele vai equivaler a um peso de 250. Então, a caixa tem 150 gramas de massa, que era a nossa incógnita, no caso representada através de uma figura. Neste outro exercício, veja que o peso agora ele se alterou. Ele se mantém, mas foi identificado qual o seu valor. Agora você consegue identificar o valor através da representação na caixa. Você agora consegue visualizar qual é a massa da caixa. Expressão numérica. Quanto obteremos se triplicarmos o número 5 e somarmos 8 ao resultado? Então essa é a ideia de expressão. Você tem um contexto, ele está descrito na forma textual e você vai identificar nesse contexto quais são os valores que você precisa trabalhar na sua expressão. Veja que está destacado. Quando ele fala triplicarmos, faz referência a 3. O número 5. E somarmos, que já compreende como soma, ao número 8. Como podemos representar isso através de uma expressão? Assim, 3, que vai estar referenciado ao triplicarmos, veja lá, quando ele fala triplicarmos, é 3, o número 5. Então, triplicar seria multiplicar por 5. E somarmos 8. Então, veja que a gente vai somar 8. E perceba que essa igualdade, ela equivale com essa igualdade. Os dois têm o mesmo valor. A soma desse termo e esse termo tem o mesmo valor. Observe agora. E se continuarmos fazendo o mesmo procedimento, se fosse o número 7, seria 3 vezes 7 mais 8, e se fosse o número 10, 3 vezes 10 mais 8, e se fosse o número 57, 3 vezes 57 mais 8. Então, todos esses números que alteram, que eles variam, ele é o termo desconhecido, ele é o valor desconhecido da sua expressão. Expressão algébrica, quando temos um valor desconhecido, em matemática usamos uma letra do nosso alfabeto para indicarmos esse valor. Então é isso que o professor está falando. Não há necessidade de utilizar a letra X. Algumas expressões vão aparecer com a letra A, B, C, Y. A letra ela não interfere na hora de você resolver a expressão. Como escrevemos o triplo de um número somado a 8? Veja que agora há pouco a gente falou ali como identificar os valores. Então perceba, como escrevemos o triplo, então ele já faz referência ao número 3, de um número somado a 8. Então somado é o sinal de mais, a 8. Então para representar essa expressão, veja que fica 3 vezes x, pois o número, quando ele fala o número, a gente não sabe que número é esse. E esse número ele pode ser representado pela letra x,
Y, A, B, a representação você escolhe, mais 8. Nesse exercício 2, represente as expressões abaixo usando a letra X. Perceba que nesse exercício ele está sugerindo a você usar a letra X. E ele pede que você use essa letra X na representação da expressão A, B e C. A letra A é o dobro do número. E a letra B, o triplo de um número. E a letra C, o quádruplo de um número. Um tempo para vocês identificarem. Então, alunos, conseguiram identificar? Vem com o professor, vamos verificar aqui na tela? Veja só, ele está falando, represente a expressão abaixo usando a letra X. E aqui ele passa na letra A, o dobro do número. Então, dobro, a gente pensando, refere-se ao quê? Dobro a 2. Então, o dobro do número é 2 vezes o número, que o número a gente não sabe qual é. E essa incógnita, esse valor, ele vai ser representado por x. Na letra B, o triplo de um número. A mesma situação. Triplo remete ao quê? A 3. Então, o triplo de um número. O número a gente não sabe esse valor. Ele é representado nesse exercício pela letra x. A letra C, o quádruplo de um número. O quádruplo, a gente já consegue lembrar. Quando se referencia lá no cubo, é o quádruplo, é 4 vezes o x. Então, o x, novamente, sendo representado pelo valor que a gente não sabe ali, pelo número. Na continuação desse exercício, a mesma situação. Represente as expressões abaixo usando o valor x. Novamente, frisando novamente, não há necessidade de ser a letra x, pode ser qualquer outra letra. Então, responda a letra D, E e F. A letra D, a metade de um número. A letra E, a terça parte de um número. E a letra F, a quarta parte de um número. Um tempo para vocês identificarem.
Então, alunos, conseguiram identificar o resultado? Vem com o professor, vamos verificar aqui na tela? Veja só, a pergunta: represente as expressões abaixo usando a letra X. No exercício anterior, você lembra que ele passava o triplo, o quádruplo, era só o valor. Agora, nesse exercício, ele começa a usar a fração. Veja, a metade de um número. Então, você vai pensar a metade de um número. O número você não sabe qual é. Agora, ele quer a metade desse número. Então, a gente já identifica que x sobre 2 seria o x representando um número que a gente não sabe, sobre 2 que seria a metade desse valor. Na letra D, a metade de um número. E o que será a terça parte? O que seria a quarta parte? A metade a gente já entendeu, que a gente consegue dividir por 2. A terça parte de um número seria representado por x, que o número a gente ainda não sabe o valor, e a terça parte seria a terceira parte desse valor. Para ficar um pouco mais fácil a compreensão, eu vou só fazer um desenho aqui, verifique aqui, ó. Quando você tem um valor inteiro, suponha que isso daqui é um valor inteiro. Quando ele fala para você a terça parte, simplesmente ele está dividindo esse inteiro em 3 partes. Entendeu? Então fica mais fácil compreender ali a terça parte de um número. E quando ele fala a quarta parte de um número? É a mesma situação. Então você tem um valor inteiro e esse valor inteiro representado pelo número desconhecido, x, dividido em 4 partes. Ok? Nesse quiz, vamos tentar. Vanessa pensou em um número natural que, adicionado a 6, resulta em 15. Como você escreveria essa situação usando a linguagem matemática? Então, aquela situação, você faz a leitura do contexto, identifica as informações que você vai utilizar para elaborar e montar a expressão. Um tempo para vocês identificarem. Então, alunos, conseguiram identificar o resultado? Vem com o professor, vamos verificar aqui na tela. Veja só a pergunta. Vanessa pensou em um número natural, que, adicionado a 6, resulta em 15. Como você escreveria essa situação usando a linguagem matemática? Algumas informações importantes que a gente identifica no contexto. O que é número natural? Adicionado
a gente já pode lembrar, adicionado seria referência à soma, porque a gente vai estar adicionando, não está subtraindo, está adicionando alguma coisa. Resulta é o sinal de igualdade, que é o valor igual a alguma coisa. A gente pode identificar assim, número natural, nesse caso, ele não fala qual número é, ele só menciona que é um número natural. Esse número natural que ele menciona é o valor que a gente vai identificar, que é o número x. Adicionado, a gente já consegue entender que adicionado está relacionado à soma. Resulta é igual, seria a igualdade entre os dois lados. A resposta da expressão ficaria x mais 6 igual a 15. Então aqui você já consegue identificar como fica essa expressão. No exercício 3, nós vamos tentar. Represente as expressões abaixo e use x. Novamente, não há necessidade de ser a letra x. Pode ser y, a, b ou c. O dobro de um número menos 5. A letra B, a soma de um número com 10. A letra C, o sucessor de um número. E a letra D, o antecessor de um número. Então, um tempo para vocês identificarem a expressão. Então, alunos, conseguiram identificar? Vem com o professor, vamos verificar aqui na tela? Veja só a pergunta. Represente as expressões abaixo e use x. A letra A, ele fala para você o dobro de um número menos 5. Então, a gente já viu isso aqui no exercício anterior. O dobro está relacionado a dobrar um valor. Então, 2 vezes esse valor. De um número, que a gente não sabe que número é esse, vai estar sendo representado por x. Menos 5. Menos, a gente já consegue associar a uma subtração. Então, já consegue identificar nesse contexto aqui como fazer a representação dele. Ficaria 2x, que é o número que a gente não sabe, menos, veja lá, ó, subtração, a 5. Já na letra B, a soma de um número com 10. A gente não sabe que número é esse. Esse número é desconhecido. Para representá-lo, a gente vai estar utilizando a letra x, mais 10, pois ele coloca aqui, a soma seria a adição, a soma de um número com 10, x mais 10. Na letra C e D, ele usa uma palavra que vocês vão ter que relembrar, que é o sucessor e o antecessor.
Vamos relembrar aqui no quadro o sucessor e o antecessor. Na sequência numérica, vamos pegar aqui 1, 2, 3, 4 e 5. Quando ele fala para vocês, o sucessor, esse número, ele vai estar representado pelo próximo número que vem. Quando ele fala sucessor, é o próximo número que vem a ele. Então, sucessor de 2 é o 3. Se ele perguntar para vocês qual o sucessor de 3, é o 4. E assim ele vai até a conclusão. Agora, nesse exercício, na outra letra, que é a letra D, ele já usa o contrário. Ele pergunta para vocês qual é o antecessor. Veja lá novamente a sequência. 1, 2, 3, 4 e 5. Se o sucessor a gente vai daqui para lá, sucessivamente, qual seria o antecessor pela lógica? Seria o contrário. Então, quando ele fala qual que é o antecessor de 5, você já identifica, 4. E se ele falasse do 4, é o 3. E assim vai até, se tiver os números negativos, ele pode ir infinitamente também. Então, esse é o conceito. Quando ele fala para vocês sucessor, vocês sabem identificar que é um número à frente. Antecessor é um número antes. Então, por essa definição, você já consegue identificar aqui o sucessor de um número. A gente não sabe qual número é, então a representação dele é x. Agora, aqui ele fala o sucessor de um número. Então, o sucessor de um número mais é o número 1, que vai ser um valor que a gente não sabe identificar ainda. O antecessor, como é o contrário, a gente vai subtrair esse valor para identificar um número antes. Então, a representação desse número, que a gente não sabe, é x. O número que vem antes dele, pela lógica, é a subtração, é o número antes. Então, esse é o conceito de sucessor e antecessor. No exercício 4, vamos tentar. Escreva as sentenças em linguagem matemática. A mesma ideia. Você tem um texto, você tem que identificar o conteúdo desse texto. Um número x mais 15 é igual a 27. Faça a leitura e vá capturando todas as informações importantes para você poder elaborar a expressão. A letra B, 20 é maior que 13. E na letra C, um número é diferente de 3. Tente identificar e elaborar essas expressões. Tempo para vocês.
Então, alunos, conseguiram identificar ali a expressão? Vem com o professor, vamos verificar aqui na tela? Veja só, escreva as sentenças em linguagem matemática. A letra A, ele fala um número x, nesse caso aqui, ele está passando para vocês que esse número pode ser representado por x. Mais 15 é igual a 27. Então, mais 15, aqui ele está na forma escrita, mas você já consegue identificar, mais 15 é igual a 27. É igual é o sinal de igualdade. A 27 é outro número. Então, com essa informação, você já consegue identificar a expressão. Então, x mais 15, veja só, mais 15, igual a igualdade a 27. Na letra B, 20 é maior que 13. Perceba que nesse caso, a gente só usou o sinal de maior. A gente não tem aqui a igualdade. Então, 20 é maior que 13. O número t é diferente de 3. Perceba que a gente só representou ele com o sinal de diferente. Quando você tem um sinal de igualdade, e esse sinal é cortado, a representação dele é que esse valor é diferente. Ele não é igual um lado com o outro, um termo com o outro. Agora, nessa outra parte, escreva as sentenças da linguagem matemática. A mesma situação. Ele vai passar o contexto para vocês, vocês vão identificar as informações que ele passa e fazer a montagem da expressão. A letra D, E e F. 21 é igual ao triplo de um número A. 5/4 de um número X é menor que 1. E 7/3 de um número é igual a 2. Novamente, mais um tempo para vocês identificarem as expressões. Então, alunos, conseguiram identificar? Vem para a tela aqui, vamos verificar como é que fica a expressão. Veja só, a letra D, ele fala 21 é igual ao triplo de um número A. Aquilo que o professor tinha falado. Nesse exercício, nessa letra D, ele já passou para vocês que esse número vai ser representado pela letra A. Então, ele já não está usando mais a letra X. Então, 21 é igual ao triplo. Veja que 21 igual, que é o sinal de igualdade, ao triplo de um número. Então, triplo, você já tem a associação que são 3, vezes
esse número que vai ser representado pela letra A. E tem uma informação importante aqui, isso eu vou colocar aqui no quadro. Toda vez que vocês verem um exercício onde ele fala, como está nesse caso ali, 3A ou 3x, e, enfim, entre a letra e o número existe, você não vê ali, mas existe um sinal de multiplicação. Então, esse sinal de multiplicação, você utiliza esse sinal na hora que vai resolver essa expressão. Então, não esqueçam, coloquem uma observação do lado, entre a letra existe um sinal de multiplicação. Na letra E, 5/4 de um número x é menor que 1. Veja só, 5/4, você já identificou aqui nessa parte, de um número x, a gente não sabe que número é esse. Então, representa ele por x. É menor, agora há pouco a gente viu aqui, é o sinal de menor a 1. Então, você já conseguiu montar essa expressão. Na letra F, 7/3 de um número é igual a 2. Então, 7/3 você já tem aqui no começo da expressão. De um número que você não sabe o valor, representado por x, igual a 2. No exercício 5, ele passa para vocês. Daqui a 5 anos, Karina terá 37 anos. Usando a letra x, escreva uma expressão que permita calcular a idade que Karina tem hoje. Então, nesse exercício, ele pediu para usar a letra x, mas você pode estar representando por qualquer outra letra. Um tempo para vocês identificarem. Então, alunos, conseguiram identificar? Vem com o professor, vamos verificar aqui na tela. Olha só, a pergunta, né? Daqui a 5 anos, Karina terá 37 anos. Usando a letra X, escreva uma expressão que permita calcular a idade que Karina tem. Então, você vai identificar o que significa daqui a 5 anos. Então, ele está passando aqui para vocês. Daqui a 5 anos, Karina terá 37. E a idade de hoje é o valor que a gente quer identificar. Para representar isso, o valor que a gente quer identificar vai ser representado por x. Mais 5, ele está falando daqui a 5 anos, igual a 37. Então, daqui a 5 anos, ela terá 37. Você tem que identificar, ele está falando para vocês que é 5 anos, mas esse valor, ele está relacionado a daqui 5 anos. Se fosse 6 anos, você altera para 6, 7.
Esse valor ele está relacionado ao número que você quer identificar. Por isso que x é um valor que a gente não sabe, mas 5 anos é o valor que ele quer saber. Então, daqui 5 anos é o valor que você tem que identificar. Então, essa seria a representação da expressão. No exercício 6, escreva uma expressão algébrica que representa a área total da figura abaixo. Então, veja que você tem uma figura e ela tem a sua representação com seus valores. Você vai montar uma expressão usando ali o conceito da expressão da geometria para fazer a representação dessa expressão. Um tempo para vocês identificarem. Então, alunos, conseguiram fazer a elaboração da expressão? Veja só, a pergunta é: escreva uma expressão algébrica que represente a área total da figura abaixo. Então, lembre-se que a representação da área total, você vai fazer a multiplicação dos lados. Nesse caso aqui, veja que a parte superior, ele não está representado por numeral, os dois lados. Ele tem y e 3. Logo, o valor dessa parte de cima, você lembra que seria y mais 3. Então, essa seria uma parte da expressão. Como a altura você tem representado por x, e ela está inteira, então você representa x vezes y mais 3, porque aqui em cima você não está com o valor completo, você precisa primeiro somar para ter o valor inteiro. E o resultado disso seria a medida dessa área, mas está representada através de uma expressão algébrica. Uma informação importante para vocês
A gente está utilizando agora a ferramenta chamada Matific. Quem tem acesso à internet vai acessar durante a aula usando o seu e-mail @escola, seu usuário ali @escola, o mesmo utilizado no Classroom. Quem não tem pode baixar a ferramenta no celular, se tiver disponibilidade através do Play Store. Se não tiver a opção de acessar o site ou baixar no celular, não se preocupe que a gente está utilizando na aula, você pode ir acompanhando aí e resolvendo no caderno também. Mas baixe a ferramenta do Matific, porque agora a gente vai estar utilizando e ela tem alguns conceitos matemáticos, alguns jogos matemáticos que ajudam a fixar esse conhecimento de vocês, ok? O que a gente viu então nessa aula de hoje? Podemos fazer a tradução da linguagem textual para a linguagem matemática. A gente viu que várias vezes aparece o texto e a gente consegue transformar ele numa expressão. As expressões algébricas apresentam letras e números. Aquilo que o professor falou, você pode estar utilizando a letra A, B, X, Y, mas não é uma regra e ela é utilizada aí na expressão algébrica. Então, através desses conceitos e dessa aula de hoje, o professor gostaria muito de agradecer a participação de vocês nas aulas e um ótimo dia para vocês.